Vamos voltar aqui rapidinho. Eu tô voltando, peraí, segurei. Aguentei um pouquinho. Paz, irmãos, Deus abençoe a todos, Pastor Júlio, né? Me recuperando ainda, né? Mas estamos aqui. Bom, deixo bem claro aqui, né? Com toda a humildade, com toda a longanimidade, que esse ensino de hoje, ele é de suma importância, né? Para os dias atuais. Acredito eu que seria, né, a primeira tática desses encontros de ensinos que são da segunda às 8 horas da noite e quintas-feiras às 8 horas da noite também. Não sei se está muito bem aí a minha voz, queria deixar os moderadores aí, excluir pessoas que vêm zombar, escarnecer a obra de Deus, escarnecer também a palavra do Senhor. Então fiquem atentos, excluem do vídeo e deixem que aqui nessa noite de hoje seja uma noite saudável para todos. Bom, o Brasil tem passado momentos meio caóticos, né? Principalmente na área religiosa e também na área que traz o cultivo da palavra do Senhor. Sabemos nós que todo essa ampliação, ela se destaca como uma grande vinha, né? A Bíblia menciona que a obra de Deus, ela não é feita por pastores, por líderes religiosos, ela é feita pelo sangue de Cristo que cativou a todos receberem o dom do Espírito para que floresça, né, na igreja do Senhor a ampliação do poder de Deus e também para que aqueles que, né, verem, crerem na sua palavra, porque a Bíblia diz que se não há sinais e maravilhas, como crerão? E assim o Espírito Santo tem derramado os dons, né, e as maravilhas também. E foi nessa parte que hoje eu falei, Deus, o que eu vou falar? O que eu vou trazer para eles, né? O que eu vou trazer para eles? E como vocês viram, o título do vídeo é muito forte. A soberba, os dons espirituais me derrubou. Como que pode os dons espirituais derrubar um homem? Sendo que os dons espirituais é para o crescimento da igreja. Como que acontece isso? Como é feito, né? De que forma aceleradamente acontece esse preceito, né? Esse preceito tão terrível e tenebroso que fez com que muitos pastores caíssem, fez com que muitos obreiros não levassem, né, essa bandeira de cogitação de poder de Deus. Então, hoje eu venho trazer para vocês, né, esse resumo, o ensino que realmente é esperado por muitos de vocês sobre não somente a palavra soberba, mas sim a palavra eu, né? Quando a Bíblia diz que Deus ele coloca eu sou no Egito, a Bíblia menciona que ali todos caem, né? Ele diz que umas centenas de homens morrem na hora. Quando Jesus também diz, sou eu, quem é Jesus? Eu vim procurar aqui dentro do Getsemane, quem é Jesus? Sou eu. Quando a Bíblia diz que todos caíram em prontidão também. Porque grande eu sou é o Senhor dos Exércitos, né? E ele não divide sua glória com ninguém. Então eu tenho certeza que você que tem aí obreiros, pastores da sua igreja, os pastores que me acompanham, levam, né, esse vídeo para as pessoas que estão iniciando também, né, o Evangelho. Toma muito cuidado que os dons também podem te matar, tá bom? Bom, queria agradecer o Brasil que tem orado pela minha vida, né, pelo estado de saúde que não me encontro bem, mas tudo é permissão do Senhor. Queria louvar a Deus pelos dizimistas ofertantes que ajude a clínica de recuperação, que tem dado esse suporte maravilhoso para que esse ministério não parasse. Creio eu que o poder de Deus ele vai se aperfeiçoar na segunda casa, pois a Bíblia diz que a glória da segunda casa, né, será maior do que a primeira. Eu acredito que quando a gente abrir o templo novo, a gente vai ver mais poder, vai ver mais unção, vai ver mais autoridade espiritual. Bom, vamos lá. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo, sem perder de tempo, no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 17. Por favor, vocês que estão aí, Lucas, capítulo 10, verso 17, né? Vamos ver por que os dons podem te derrubar e por que acontece isso hoje no mundo. Por que os homens levaram, né, essa carta, vamos colocar assim, uma carta branca, né, que foi dada por Deus, pela misericórdia, ao peito, dizendo que pode, que faz e que acontece. Então, o que aconteceu e o que acontece no mundo espiritual quando um homem ele se coloca como um Deus terreno, né? Ele coloca como o autoritário, o grande eu sou, né? Que somente a gente só tem um grande eu sou, um autoritário. Então aqui com pouca força fazendo esse vídeo, mas Deus ele vai me usar como tem me usado. Bom, está escrito assim, a volta dos 70.
E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitaram. E então ele disse: Jesus, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque vos sujeitaram os demônios. Alegrei-vos antes, por estar os vossos nomes escritos no céu. Bom, então quem não viu, Lucas capítulo 10, verso 17. Eu peço a atenção de todos agora nesse instante, já compartilhe esse ensino, deixe o seu like, presta bem atenção do que ele quis dizer aqui. Nós estamos na missão dos 70. Quem não sabe, esses 70 foram aqueles 70 que Jesus soprou, lembra? O espírito dele para 70, todos sabem, isso aconteceu, também fala a autoridade no livro de Lucas e Marcos, né, onde ele sopra, e a Bíblia diz que os 70 discípulos que ali estão recebem o Espírito Santo. Também vemos também uma menção de Jesus como o libertador. A Bíblia menciona que Moisés também foi o libertador de Israel. E a Bíblia diz que também ele divide o seu espírito, né, com 70, quando ele pergunta para Jetro, porque ele não estava aguentando mais, então ele divide o espírito com 70 anciões de Israel. E a gente começa a ver ali que realmente, assim como Moisés foi tomado pelo poder de libertação, assim também Jesus foi. Pois a Bíblia diz que Jesus tomou o seu espírito dentro da sinagoga e assim exaltou com grande glória, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para libertar os cativos do cativeiro, dar vista aos cegos e libertar o homem da prisão. Então o maior ministério de Jesus foi a libertação, tá certo? E a libertação, ela é algo muito complexo. Libertação não é manifestação de demônios, mas quando nós vemos aqui esses 70 discípulos alegres, voltando para Jesus e dizendo: Jesus, conseguimos expulsar uma legião de demônios através do seu nome, estamos felizes, ganhamos poder. E Jesus falou: calma, calma. E depois em seguida Jesus fala: ó, Senhor, ainda bem que você escutasse as coisas dos grandes e revelaste aos pequeninos. Calma, calma, que isso aí tem um problema. Cuidado aqui nesse momento, porque nesse momento eles falam em nome deles. Olha, expulsei demônio em seu nome, mas expulsei. Então qual que seria a palavra certa? Eu expulsei demônio em nome de Jesus? Ou Jesus me usou para expulsar os demônios? Então a gente vê uma autorgata muito grande nessa hora, porque a glória é de Jesus. Foi no nome dele que ganhamos poder para a expulsação de demônios e curar os enfermos. Agora, o que vemos aqui é uma admiração tão grande, tão sem fundamento, que a glória de ter expulsado demônios levou a tua autoestima tão grande, sabe? De uma forma que eles começaram a se gloriar. No fundo, se gloriaram. E ali, Jesus disse: olha, não fiquem felizes de forma alguma por ter conseguido expulsar os demônios, mas que o nome de vocês estejam no livro da vida. Irmãos, o que a Bíblia menciona e o que é o tema desse ensino? Eu vou começar a pregar agora. Nós estamos falando de uma soberba. O que é soberba? Vocês têm visto na internet, têm visto nas igrejas, têm visto em todos os lugares hoje que complementam e implantam também a obra de Deus, que as pessoas ganham um dom de Deus, elas se acham muito mais que as outras. Nas igrejas, vemos um confrontamento entre os irmãos. Quem é mais usado, quem prega mais, quem canta mais. Nós vemos também que realmente é uma luta entre os irmãos para mostrar quem sobressai no reino da terra. Lógico, porque no reino dos céus, o menor, né, será maior do que João Batista, né? Então Jesus falou assim: o menor daqui será maior do que João, né? Não há profeta mais, mas o menor será maior que ele. Então Jesus estava falando acerca de que o detalhe da proporção espiritual, né, do amor que Deus ordenou aos homens, dando dons aos homens, não era para dissensão, não era para disputa, mas sim era para a edificação da igreja na terra. A Bíblia menciona que o Espírito Santo divide os dons do poder do teu Espírito para que a igreja ganhasse poder e para que todos conseguissem enxergar que a glória de Deus estava sobre os crentes na congregação dos santos e também na alegoria que chegaria até os confins da terra, que é o poder do Evangelho de Cristo, que não somente em palavras, Paulo disse, mas receberemos também esse Evangelho em poder. Aqui acontece um problema, e esse século 21, eu acredito que seja um pior século que esteja nos últimos dias. Nós estamos vendo um irmão, ele abre o YouTube, ele expulsa um demônio pelo WhatsApp,
e ele se julga o mais santo, só porque ele expulsou um demônio. Ele se julga o mais santo porque ele conseguiu revelar algo. Ele se julga o mais santo, olha o que Deus me mostrou, olha o que eu faço, olha o que eu fiz. Isso acarreta dentro dessa árvore tão linda, que era para ser tão linda, o espírito da soberba. Por que o da soberba? O da soberba, ele se faz também a menção do crescimento espiritual. Porque quando o homem cresce espiritualmente, a soberba já é a obra carnal. Ele começa a crescer, ele cresce no prumo de Deus. Ele começa a reconhecer que Deus é o Senhor, que diminua eu e que cresça o Senhor. Mas quando o homem começa a crescer na linha espiritual e começa o fio da amargura, que é da carne, da soberba, da competição, que é o que mais tem na internet hoje, se você expulsa 70 mil, você coloca assim no título, ó, pastor expulsa 100 mil demônios. Aí o outro fala, só isso? Aí o outro já coloca no outro dia o vídeo, pastor expulsa 1 bilhão de demônios, né? Então, a Bíblia menciona que isso teria um preço a pagar, a igreja do Senhor ia pagar esse preço por causa do espírito imundo que entraria nas igrejas e também transcenderia o homem a um comichão em seus ouvidos, para não resplandecer a luz do Evangelho de Cristo, a luz verdadeira, que é o que? Da humildade. Jesus, com todos os dons, tinha dias que ele fala, não fale para ninguém que eu te curei. Né? Jesus nunca se exaltou, dizendo, eu sou, olha o que eu faço. Ao contrário, quando era interrogado, Jesus abaixava a cabeça e dizia assim, por que vocês me afrontam? Eu fazendo bem. Então, automaticamente, a gente está vendo hoje um século bem complicado. As pessoas estão se lutando e gladiando, estão realmente acreditando que realmente só porque uma pessoa foi arrebatada ao inferno, uma pessoa viu o céu, ela já tem autorgata de dizer, eu sou o melhor dessa terra, eu sou o melhor discípulo, sou o apóstolo, e vocês veem que as pessoas estão muito confusas ultimamente. Uma hora eles são apóstolos, uma hora eles são evangelistas, uma hora eles são missionários, eles nem sabem quem são eles. Então, acredito que essa fio de amargura chamada soberba, vem a Bíblia refutando ela. Por quê? Porque pela soberba muitos caíram, né? Os dons que Deus dá não é para a glória humana, mas sim para a glória de Cristo. Então, aconteceu o quê? Pela soberba, aconteceu que muitos perderam a honra e outros também perderam também o crédito de confiabilidade com Cristo. Aqui, Jesus está falando algo para eles, dizendo, olha, vocês se orgulham com isso? Não se orgulhem com isso, mas se orgulhem com isso. O nome de vocês pode estar escrito no livro da vida, mas agora, o que quer dizer isso? Quer dizer o que acontece lá em Mateus. Tive fome, tu não me deste comer. Expulsei demônios em seu nome, curei os enfermos, mas eu não te conheço. Quando Jesus ele dá a menção de não conhecer alguém, entra também na parábola de João 10, que diz, eu sou bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem minha voz. Mas quando eu falo, elas ouvem. Mas se eu estou falando e não me obedece, o comportamento ético de moralidade de vivência, dentro de uma sociedade completamente tonto, bagunçada, imoral, se vocês não vivem com essa luz diante dos homens, para que resplandeça a luz de vocês e glorifique a Deus que está no céu e não a vocês, vocês perdem o contato com o pastor. Automaticamente a ovelha ela já não é regida pelo pastor, ela é regida por ela mesma, ela faz o que ela quer, ela implanta doutrinas que ela quer dentro da igreja dela e ela começa a ver a soberba, quem manda nessa igreja sou eu. Quem nunca já ouviu isso? Né? Muitos pastores dizem, pau, quem manda aqui é eu sou presidente, Deus me chamou para essa obra, quem manda aqui é eu. Pera, quando a partir do momento que alguém fala que manda ali na igreja é ele, a igreja está dominada pelo homem, não pelo Espírito. A igreja é uma reunião solene que era para ser originada pelo Espírito, não pela soberba humana. E foi também que todos viram, né, a condição e a condenação de Nabucodonosor, que quando ele subiu e ali crescia sua glória dentro da Babilônia, a Bíblia menciona que ele sonha com uma árvore que crescia. Isso já foi pregado numa pregação chamada Crescimento Espiritual, e onde Deus abate na condição e ele vira bicho como um capim. Então, o que vemos, né, Deus sempre abater. A Bíblia menciona os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados, e isso é uma condição, sim. Nós vemos também que Deus ele sempre advertiu sobre isso. A Bíblia menciona lá no livro de Isaías, se vocês quiserem acompanhar, lá no capítulo 14, no verso 11, Deus falando para Israel, olha, sua soberba foi lançada na sepultura. Ou seja, Deus está falando para você, ó, Israel, eu vou matar a sua soberba, eu vou enterrar ela porque vocês estão achando grande demais, junto com o som das suas liras, sua cama é larva e sua coberta de vermes. Ou seja, quem é soberbo está dormindo com vermes, está andando em lavas,
tá certo? E o final é a sepultura e a morte. A soberba é algo muito complicado na vida de um pastor, na vida de um obreiro, na vida de quem ainda faz missão e quer realmente agregar os dons que assim entregou para um reino tão maravilhoso que não existe nenhuma soberba. Segundo o que diz o Glória, apóstolo Paulo diz, ele deixou a sua glória e com humildade desceu entre nós. Então você vê que Jesus ele é muito humilde. Eu sou manso e humilde de coração. Então, os pastores estão arreganhando os ternos e dizendo, eu posso, aqui o homem, o demônio não fica aqui, porque eu vou passar e eu sou o cara. E isso faz com que essa fio de amargura leve para a condenação eterna. Pois bem, por quê? Porque a glória dentro do coração enraizado está do homem e não de Deus. Quando as pessoas são muito bajuladas, que é um pecado, bajulações, depois um dia eu vou dar ensino sobre isso, bajulação é pecado, tá, gente? Honrar quem tem honra, tudo bem, bajulação já é limite desnecessário diante da presença de Deus. E ali você começa a ver, né? Então, a arrogância, né, do soberbo, a arrogância da pessoa que acha que é melhor que as outras, que tem o melhor carro, que tem a melhor roupa, que acha que a igreja dele, o templo dele é melhor que o outro. Muitas vezes, vemos os pastores dizendo, olha, ele fez um templo, abriu um templo, vou abrir um melhor que o dele. Então nós estamos vendo dentro da raiz da igreja do Senhor Jesus, esse fiel de amargura. E realmente ela existe, porque se Deus me colocou hoje para ter esse ensino, para mostrar para vocês que é com poucas coisas que a gente deixa com que o Espírito Santo fuja fora da nossa realidade. Então, a humildade do Senhor Jesus e a sua revelação divina vem através de muita sinceridade, de muita humildade e de muita competência de dizer que um dia ele voltaria, mas antes de Jesus voltar, deixou aqui a glória do Pai lá em cima. Ele deixou a glória de Deus. Ele disse, toda vez ele dizia, Senhor Pai, graças eu te dou. Então, nada era dele. Ele poderia fazer tudo. Por isso, Satanás disse, olha, transforma essa pedra em pão. Eu falei, não, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, eu tenho o poder para transformar essa pedra em pão. Mas a glória de Deus, o domínio, o louvor, a honra é do Senhor. E não se deve ultrapassar isso. Deus, ele não divide a sua glória, não dividiu com... A Bíblia diz com Astarote, jamais. Dagon, que quando a Arca da Aliança ficou no quartinho dos filisteus, ela foi quebrada ao meio. Deus não divide a sua glória com Nossa Senhora Aparecida, com pastores, com obreiros, com ninguém. Ele é glorificado, ele é exaltado, adorado em todo o tempo. Sai raio de trovão em seu trono, e seu trono está estabelecido em justiça e verdade. Não há um Deus maior do que esse. Então, segundo quando diz Jesus, fala em Mateus 23, mas todo aquele que se mesmo se exaltar, será humilhado. Mas ele está falando humilhado na onde? No dia do juízo. É muita exaltação. Às vezes fala, não tem exaltação nesse irmão. Dentro do coração dele se acha exaltado. Às vezes, quantas vezes o inimigo tem feito isso na igreja do Senhor? Só porque uma irmã louva bonito, que as pessoas foram lá e apoiaram, ela falou, nossa irmã, como que você louva bem? Olha irmã, que coisa linda, como ela se exalta, te dá um fio, o diabo usa as pessoas para te exaltar. E aí você ganha a exaltação do homem. E a Bíblia diz que quando você recebe essa exaltação e implementa nele um Deus, né? Porque hoje em dia nós vemos que hoje tem vários deuses na igreja. Se você pegar o tiozinho da farmácia pregando numa terça-feira, não vai ninguém. Mas se te mandar o Júnior Trovão, vão vender ingressos, R$20 para entrada. Vão vender o Marcos Feliciano, vão lotar a igreja. Então são deuses que se levantaram nesses dias atuais. Se cantar a senhorinha sem dente, um hino da harpa, ninguém quer ouvir. Mas se mandar a Cassiane cantar na harpa, vai lotar a igreja todos para ver deuses e ídolos. E isso pela exaltação daquilo que Deus deu. Não é para mérito humano. Então, o homem, quando ele recebe bajulação, ele começa a se adornar naquilo. Ele começa a cativar um novo tempo, que é um tempo tenebroso. Porque é o tempo de eu sou o Júlio César. E quando chegar lá, Deus vai operar porque eu sou o Júlio César. Mas eu não posso dizer, mas eu sou um miserável pecador. E se for pela misericórdia de Deus, Deus vai operar. Então as pessoas estão realmente levando esse comportamento, e é muito sério essa parte. E Jesus estava falando sobre isso, né? Então, quando vemos também Paulo, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 12, ele exerce uma coisa muito clara, lá no versículo 16, se vocês quiserem ver aqui tudo, vocês estão chegando agora no canal,
Todos os ensinos aqui são dentro da Bíblia. Não tem nada fora bíblico aqui, tudo dentro da Bíblia, se vocês quiserem acompanhar. Ele fala assim, ó, tem uma mesma atitude um para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se em pessoas da posição inferior, não sejam sábios em seus próprios olhos. Aí que é o problema. Olha só, eu estou lá, Deus está me usando em dons de maravilhas. Não é porque Deus está me usando em dons de maravilhas que eu tenho que sentar em cima do altar. Não é porque Deus está me usando em revelação que eu já sou um pastor. Não é soberbo, não é querer estar almejando cargos maiores porque ele é um dom espiritual. Esses dons é dado para crescimento da igreja e não seu crescimento. Você cresce espiritualmente? Cresce. Mas não foi dado para o seu crescimento. Embora você seja igreja, mas que através de você todos crescessem em unidade e não em relativamente um para com o outro. É unificação. Todos 10 unidos em um só propósito. E essa é a igreja de Cristo, solene, poderosa, reunião feita pelos santos, que é a igreja de Cristo. Agora, a Bíblia diz que todos estavam orando em um mesmo lugar, e veio do céu e desceu o Espírito Santo. Pedro e João recebeu, e todos que estavam ali receberam poder. Mas o que Pedro disse? Olha a humildade de Pedro e João. Não tenho prata, ele viu aquele homem sentado na forma, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Ele não disse assim, ó, eu vou te levantar. Agora você vai ver que eu tenho poder, que Jesus me deu poder, eu sou o cara. Levanta. Não, eu não tenho prata, amigo. Com muita nobreza, eu também não tenho ouro. Mas o que eu recebi na oração ali, eu vou te entregar. E esse poder, né, da humildade, que faz a falta de muitos não receber os dons e poucos também continuarem o seu ministério. Então, o que eu quero deixar ordenado aqui, o que eu quero deixar bem pautado aqui, é que a soberba procede à ruína. Então, às vezes você está louvando, no seu coração está cheio de soberba. Quando você viram aqueles também, outras coisas que acontecem nas igrejas muito, quando as pessoas aplaudem, quando o pastor está pregando, e Deus vai usar você! Se ninguém aplaudir, acabou com o pastor. Por quê? Porque ele vive do aplauso. Aí tu... Mas se ninguém aplaudir a pregação, para ele vai ficando pesado. Porque a glória está indo para ele, o Espírito Santo não está falando. Quem já percebeu isso, por favor, escreve aí e fala, pô, pastor Júlio, é verdade. Isso é um acontecimento de vanglória que dentro do concílio da igreja, né? Então, quando as pessoas não... Quando não tem... todo mundo já percebeu isso, né? Então, a humildade procede a honra. Então, você vê, quando ele... Deus vai tomar você agora! Ele vai te honrar! Porque as vozes mudam, né? Parece que o cara chega... Pai do Senhor... E continua. Oh Deus, vai te mandar. Então você vai vendo que é um tal de a tampa da chaleira vai voar, e o canela de fogo vai passar, e o terra, vai manto, deixa papai te usar, e papapá, aquelas coisas todas que não tem princípio nenhum de poder nem autoridade espiritual. Isso que com Pedro, você não vê Paulo falando, mas vamos lá, canela de fogo, vamos lá, terra, vamos lá, essas gírias populares dentro da igreja que eu acho ridículo, né? E não tem nada disso. É só uma incrementação de pessoas que querem poder. Quem já viu pastores tirando foto, apontando outra assim, ó? Um fica no meio e o outro fica só aqui, com o dedo. Isso, vai dizendo, ó, o cara, o homem aqui, ó. Esse é o homem. Quantos de vocês também não viram? Na sua igreja, aquele patamar, aquele baita daquele outdoor muito grande, muito gigantesco, com o nome de concentrações, com o nome de que isso que vai ter concentração, mas você não vê. Quem virá? Marcos Feliciano, dia 12. Olha, até a vinheta assim, ó. Grande abala vigilão. O chão vai tremer. Produção de homens de Deus, consagrados, renomados pelo Espírito Santo. E eles começam. Vai ter o dia 12, Marcos Feliciano. Dia 13, Júnior Trovão. Cantora, não sei o que lá. Cantora Cassiane. Mas você não fala, grande culto onde Cristo Jesus operará. Grande culto que Jesus é o convidado especial, Jesus Cristo. Não fala,
Nos cartazes, nem nome de Jesus aparece. Por quê? Porque a igreja perdeu a direção do poder e da glória de Deus. Certo? Então você começa a ver realmente que Jesus não se encontra. Por quê? Porque a soberba dos pregadores, é a soberba, aqueles cartazes sempre com fogo, parece que realmente, quando eu vejo aqueles cartazes com bastante fogo, eu vejo realmente estão indo para o inferno. A minha visão é espiritual, eu começo a olhar e falo, estão indo para o fogo eterno. Porque Jesus não chamou e não convocou esses homens para se intitularem melhores que alguém. Deus pode abater você. A qualquer momento, Ele abate. A Bíblia diz, saberei todas as aves do campo que eu sou o Senhor. Abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e reverdeci a árvore seca. Assim eu fiz, assim eu farei. Então, toda a honra. Segundo a Bíblia diz que quando Jesus, lá em Lucas capítulo 10 também, no versículo 38, quando ele ia na casa de Marta e Maria, e tinha uma irmã chamada Maria, e a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Maria, quando ela via Jesus, ela se inclinava. A Bíblia menciona que até o demoniado de Gadareno se inclinou a Jesus e disse, que eu tenho contigo, filho de Davi. Então toda a honra e glória é do Senhor. Aí as irmãs começam a esticar a voz. Irmão, sobra. Então quer dizer, algumas coisas de carnalidade que a igreja está enfrentando, e elas são de maior proporção de crescimento carnal dentro do ministério. Porque pela soberba humana. Vocês podem olhar e dizer, certa vez me perguntaram, por que na sua igreja ninguém pode dançar? Na minha igreja, esses dias, estava todo mundo calado e eu peguei, vamos, levanta a mão todo mundo, vamos pegar aqui, tá um velório isso aqui, para Jesus tem que ser melhor, vamos lá, todo mundo. Igual Elvis Presley, os irmãos começam igual Elvis Presley. E aí, eu vi esse, por quê? Tem que cantar. Por que tem que dançar? Né? Qual é o motivo de dançar e cantar? Segundo o que diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é bem clara dizendo, o culto tem que ter ordem e decência. Mas aonde sai da decência o dançar? A partir do momento que uma pessoa começa a rebolar e requebrar, querendo ou não, a igreja o certo, a igreja aberta, ela não é feita para os santos. Ela é feita para a congregação dos ímpios buscados pelos santos lá fora, quem concorda? Levados para a igreja solene para ganhar as almas dele e ensinar que Cristo é o único Senhor. Então, nós temos aí um aparato de 60% e colocar 50% de ímpios. Uma irmã rebolando com uma saia tão colada, um homem não está preparado para ver uma mulher rebolando. Ele está indo lá para buscar espírito e não carne. A condição de requebrar traz um sentimento carnal. Ah, mas Miriam dançou. Davi dançou. Agora Miriam dançou, Davi dançou. Dentro da igreja? Na onde que foi? Será que tinha instituído o templo através do sangue? Que dia que Pedro dançou? Que dia que Paulo dançou? Que dia que Estevão dançou? Dançou nas mãos dos fariseus, que foram apedrejados, né? Mortos à espada. Esses sofreram com muita ética de consolação. Que dia que Paulo dançou? Então não vem falar que Davi dançou. O que tem a ver o Velho Testamento com a igreja do Novo Testamento, sendo que agora é o corpo de Cristo, Senhor. Então vemos que não tem sentido você comparar Davi. Não tem por que comparar Miriam. Isso não existe. Não existe. É a mesma coisa de falar do Deus do Êxodo 16, né, do número 16, que tragou o povo e hoje deixa o povo vivo. Então, essa soberba, esse jeito de tratar os templos e mostrar que toda a lei feita dentro do templo é humana e não espiritual, acaba acarretando problemas espirituais na vida daqueles que vão ali citar um culto. O porquê que tem que apagar a luz na hora do louvor? Sabe por quê? Porque é simples. Uma igreja que apaga a luz na hora do louvor estão endemoniados, porque a Bíblia diz que Deus está entronizado nos louvores. Então, opa, a luz chegou, vamos apagar a luz. Vamos apagar aqui, porque a luz é Deus. Então vamos colocar assim, então todo mundo com medo da luz, né?
Para que pintar a igreja de preto? Sendo que a escuridão e as trevas sempre representou o mal. Dentro do concílio, não estou falando de uma camiseta preta, não. Eu estou falando de um lugar onde você congregar, você buscar no luz, está tudo escuro. Então, a gente está vendo realmente uma realidade problemática. E está crescendo. Você pega um menininho hoje que fez teologia, ele coloca um anel desse tamanho, assim, ó, nesse dedo aqui, e aí ele já fala que é pregador. Nós temos aí, né, um pregador chamado João Vitor Ota, um menininho pequeno, tá certo? Mas é um pregador. E aí, como que uma criança vai pastorear? Ah, mas Davi pastoreava. Mas segundo o vídeo da Bíblia, que ele tem que ser casado. Marido de uma só mulher. O pastorear de Davi era diferente, era de ovelhas e não de almas. Nós temos que ver um crescimento do Velho Testamento para o Novo Testamento, um crescimento de atualidades. Que realmente decifrou Jesus com um sentimento muito mais forte, que a igreja precisava ter disciplina, ordem e essência na casa do Senhor. E aí vemos essa complexação. Estamos vivenciando o quê? Homens soberbos atrás dos púlpitos. Você pega, eles põem os broches, oh glória, a voz é de locutor. Mas quando você vai conversar com o pastor, nem tempo para você ele tem. Ele pega a malinha dele, abre o carro, cata a sua esposa e vai comer pizza no domingo. Enquanto você precisava somente de uma oração e chorar nos colos de alguém. Você precisava pedir, querer conhecer quem é Jesus. Você queria uma explicação de como fazer um jejum. Você queria somente um abraço de alguém, ou então a esposa do pastor, parar de ser arrogante e ir lá te abraçar e chorar com você, como uma alma perdida. Mas não, eles pegam, eles fazem um culto e dizem, e para chegar no pastor tem que passar por vários obreiros. Não, o pastor não pode, o pastor está ocupado, o homem lá está ocupado, o homem é homem. Sendo que Jesus ficava no meio da multidão desde a manhã, passava a noite, ficava com fome com a multidão, e os homens de hoje não. Eles colocam uma porta blindada dentro da secretaria, onde os pastores se afugentam. E assim, veja, né, que o que dizem Provérbios, o ímpio mostra o seu rosto, né? Mas o justo mantém a ordem o seu caminho. Provérbios 21, 29. Então, quando o justo, quando ele recebe a porção do Espírito, ele vê que realmente não vem dele, não é dele, é do Senhor. Porque a honra, a glória, o poder, o domínio, a majestade vem do Senhor. Tá bom? Segundo Provérbios 21, 24, o vaidoso e arrogante chama-se zombador, ele age com extremo orgulho. E é o que está acontecendo. É um orgulho muito grande. O meu canal, a minha igreja, o meu paletó, o meu isso, eu vou fazer, eu faço, eu vou mostrar para vocês. Eu não, Jesus vai mostrar para vocês através de mim. Isso nós vamos aprendendo com o tempo. E não é, né, para brincar. É algo muito sério a relação que está acontecendo. É muito mais fácil você pegar 10 jovens, meninas que estão no funk, que gostam de dançar, e colocar na igreja uma saia longa, mas o espírito da pomba gira, e cantar uma coreografia. Ele vem, ando como o sol, e os peitão balançando. Os peitãozão. Pá, pá, pá. Uma ordem assim, sendo que aquela menina era para estar lá, quietinha, orando e buscando o Espírito Santo. Mas a soberba dos homens de colocarem coisas que Deus não mandou, estão levando outros à perdição. E é onde o Espírito Santo não vem habitar. Né? Então, dançar para que coreografia da Lauriette? Ah, o grupo de dança. Grupo de dança não tem hip hop na igreja, tem hip hop na igreja, tem grupo de rock, tem tudo. Então vocês vê uma igreja que era para sangrar, uma igreja que era para ter poder, com aquela menininha que estava lá trazendo, mostrando os peitos, balançando e rebolando a bunda, era para estar o quê? Orando e jejuando, cheio do Espírito Santo, expulsando os demônios nas casas, nas biqueiras, nas quebradas, metendo o pé na porta, expulsando todo o mal e ganhando as almas que estavam oprimidas da morte e do pecado. E assim a igreja vem recuando, porque o quê? O modismo, o jeito de segurar os jovens, a soberba humana. E isso tudo vem da soberba humana. Tudo isso vem da soberba humana. Era para esses jovens que nós temos hoje, que os nossos jovens, desculpa, tem muitos jovens de Deus aqui no canal nos ouvindo, mas tem muitos jovens que é aberração da igreja. É feio, é horrível ver os jovens que se dizem cristãos nos dias de hoje. Não, são jovens viciados em videogame, são jovens viciados em pornografia, enfim, tem várias situações, várias coisas levando a um sentimento perverso.
E aí eles querem mostrar que são Estevão, mas não, quando vem as pedras, eles não vão ali dar a cabeça para ele, porque na verdade não conheceram a Jesus. Conheceram: eu sou do grupo de coreografia. Ah, eu sou a regente. Vocês já perceberam, principalmente, acontece muito na Assembleia de Deus, as irmãs que são regentes das crianças, muitas irmãs soberbas, as irmãs do coral, né? Eu fico imaginando, é muita coisa. É mostrar que está ali, é mostrar que tem a mãozinha de fogo, né? Aí depois o outro vem com visão mentira. Nossa, irmão, eu vi você lá com 2 varas de fogo. Nossa, mistério. As 2 varas de fogo. A irmã tá assim, que ela nem sabe, ela nunca estudou nada, porque para você hoje ser uma regente, você pega 2 mãos e fica assim. Quem tá vendo fala, deve ter estudado, né? Nada, nunca fez nada, estão ali imitando alguma coisa, nem sabem o que estão fazendo, certo? A regente do coral. Nossa, a regente, que é a hora que vai ensaiar, a irmã bate no peito, eu sou a líder aqui. O hino vai ser o que eu mandar e acabou. Quem não quiser, avisa o pastor e pau no gato. Então não tem mais a moralidade de falar, irmãs, vamos orar ao Senhor. Eu estou como liderança, mas a honra do Senhor, eu não posso. É difícil você ver isso. Então essas humildades, do pastor humilde, nós estamos vivendo um tempo onde essa vanglória está derrubada nos altares, né? E ainda mais que nós temos um problema muito mais sério aí. Vamos colocar que nesses últimos dias atuais está acontecendo isso, mas vamos colocar a igreja de 40 anos atrás. Com aquele senhorzinho e com aquela gravata, até as gravatas era quadrada, nem era fininha. Até as gravatas estão mudando, cuidado, meu irmão. Até as gravatas, os ternos dos crentes estão mudando, hein? Cuidado. Né? Então, aquelas coisas quadradas, eram umas gravatonas desse tamanho assim, a gravata era quadradona. E você pegava aquele sapato daquele senhor, tudo furado, um sapato todo lixado, um sapato todo arrebentado. E quando aquele senhorzinho, sem dente, sem 2 atacantes na frente, ele louvava o Senhor, a glória do Senhor descia, pessoas eram curadas, poder de Deus habitava nessa humildade desses homens. Mas hoje você vê terno dourado, terno prateado, terno não sei do que, sapato cromado. Tem sapato cromado, você vê, sapato de ferro, de alumínio mesmo. Existe sapato de alumínio, o cara vem com 2 panelas de pressão no pé. E aí ele fala, olha que moda, irmão, é bem assim, é Deus que está vestindo o irmão, é Deus que está vestindo o irmão, né? Será que Deus precisa dessas 2 panelas de pressão no pé, ou precisa de um chinelo havaiano? Então, é essa dimensão que a igreja está tomando, placas mais bonitas que outra, igrejas crescem mais bonitas que outra, enquanto eles gastam 30 mil de pintar a parede, no templo, 30 mil não consegue gastar em cestas básicas. Então a vanglória de mostrar que são donos das igrejas e mostrar que são realmente donos do Espírito, tá bom? Tem que tomar muito cuidado em relação a essa palavra, né? A Bíblia diz assim, Isaías capítulo 23, versículo 9, né? A Bíblia diz, o Senhor dos Exércitos planejou para abater todo orgulho e vaidade e humilhar todos que têm fama na terra. Opa, pega esse versículo, abre comigo aí. Isaías 23, 9. Doeu agora. Vocês nunca tinham visto esse versículo, não? Só aqui que vocês aprendem, né? Abre lá para vocês verem. Fama. O Senhor José planejou para bater todo orgulho e vaidade e humilhar todos que têm fama na terra. Ou seja, quer faminha? Deus vai te humilhar. No dia da sentença de Deus. Tem que tomar muito cuidado, você que tem os dons, que expulsa demônio. Não sai gritando, não, expulsei 10 demônios. Não. Expulsa, glorifica a Deus, ora pelaquela vida, dá atenção pelaquela vida. E faça com que a glória de Deus se eleve aos céus. E não você que é um miserável pecador. Tome cuidado com isso, tá? Não deixe vocês nessa semana se vangloriar pelo seu carro. Não achar que o seu carro é melhor que o seu vizinho quando está no trânsito. Falar, olha meu carrão, olha o cara. Não, isso também é soberba. A soberba não vem somente pelos dons, vem por todos os lugares. A minha casa é melhor, o meu carro é melhor, a minha roupa é melhor, isso é dentro do coração. E isso é onde Deus habita, no coração que Ele vê tudo. Tem que tomar muito cuidado com o que vocês estão fazendo. Não pense que vocês são melhor que os outros. Mesmo olhando humanamente, você está com a roupa melhor. Mas aquele mendigo, ele é Jesus. Aí que é o problema, né?
Lembra do rico, do Lázaro? Então, olha só, divertido. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Não queira ser maior que ninguém. Não queira achar que vocês conseguem mais. Vão devagar, um grau de cada vez, com toda a humildade, com toda a temperança, pedindo misericórdia para o Espírito Santo, ensinando a vocês repartir a sabedoria para quem tem. Ele diz que quem tem sabedoria que reparte com o outro. E aos poucos, agregando, né, o Espírito Santo para a vida de vocês, né? Então, a Bíblia diz que o espírito humilde obtém a honra. Então, tomem, né, essa parte para vocês, né? Tomem e peguem esse versículo, porque toda a glória é para o Senhor, né? Toda a glória é para o Senhor, né? Toda a glória, todo o poder, né? Toda a glória é do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, né? A Bíblia menciona que lá no livro de Josué 7,19, então Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, contemos o que fez e não me esconda nada. Até para contar, para a glória de Deus. Você vai confessar, não é porque eu sou o verdadeiro, não, é para a glória de Deus, eu vou confessar. Até para confessar Josué, lá em 7,19, se vocês quiserem confessar, até para confessar, né? Ele falou, para a glória de Deus, confessa o que você fez. Então precisa ter toda a glória do Senhor. Então, sabe que Deus pode abater vocês a qualquer momento. Sabe que o Espírito Santo pode te abandonar a qualquer momento, através de atitudes que não convêm aos santos. E aí vem Deus, né? Vem Deus, né? Trazendo essa tese para vocês. Nós estamos nos últimos minutos? Claro que estamos. Estamos vivenciando nos últimos? Sim, estamos, sim, claro que estamos. Mas temos que tomar cuidado com pequenas coisas para não perder a salvação. Porque a salvação, ela é muito séria, ela é solene, ela é preocupante. Ela é muito preocupante. É uma vez só que você está na terra. É uma vez só que você pode equilibrar a terra para com você. É de chorar, ver os conflitos de nossa existência, de nossa alma. Então você que está longe do Senhor, volte, confesse para a glória de Deus. Confesse para a glória do Senhor Jesus aquilo que vocês estão fazendo. Porque o Senhor Jesus é muito maravilhoso e Ele nos ensina como um ensino como esse. Está dando um ensino para você ir devagar, para ir com o tempo. Não seja falar, eu sou pastor. Se você não for ungido a pastor, não coloca no YouTube que você é um pastor. Se você não é um missionário, não sai de casa, não coloca aí na etiqueta que você é um missionário, sendo que você nem missão faz. Para quê? Para chamar a atenção dos homens. Olha o missionário Luan. Luan nem sai de casa e está aí o título dele aqui no Google como missionário Luan. Quantos de vocês, pastores, que nem pastor são, estão aí escrito, pastor isso, pastor aquilo, pastor Francisco, pastor José, pastor não sei o que tem, pastor naquilo. Para que isso? Deixa Deus te exaltar. Quando Deus te exaltar, aí você será exaltado. Claro, ó, Deus exaltou. Você está exaltado, né? É Deus que exaltou. Não que você é exaltado, você foi exaltado. É diferente. É totalmente diferente, né? Então, realmente a glória do Senhor, né? A Bíblia menciona que é tão tenebrosa a glória do Senhor que fala assim: a voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. Eita! O Senhor troveja sobre muitas águas. Está escrito lá em Salmos 29:3. Então, Deus troveja, né? Então, assim como Satanás caiu como raio do céu, como diz em Lucas, Deus está trovejando em nossos corações, né? O raio e trovão é totalmente diferente, tá? Raio cai, trovão faz estrondo. Eita glória! Salmo 57 diz: só ser exaltado a Deus acima do céu, sobre toda a terra esteja a sua glória. Salmo 57:5. Então a glória não é sua, pastor. Você tem donzinhos. Por que eu falo donzinhos? Porque um dom maior é o amor, tá? Então, se você não ama teu próximo, porque a partir do momento que você coloca acima do seu próximo, é que você não ama o seu próximo. O seu próximo não está abaixo do Senhor. O amor é o verdadeiro, o maior dom que existe é o amor. Então, quem não ama se torna soberbo. Então, ame as pessoas. Se ela tem, ela é uma alma. Se ela não tem, ela é uma alma também. Então, não faça exceção de pessoas. E dê juízo e lugar também à presunção, tá, dos seus corações
e vão se arruinando cada dia mais. É o que está acontecendo, tá bom? Então, olha que o salmista disse, lá em Salmos 79:9. Ajude-nos, Senhor, para a tua glória. Até pedindo socorro é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Que ensino maravilhoso, gente. Ó, gente, que ensino maravilhoso. Olha que ensino glorioso. É coisa que a gente não ouve mais. É coisas pequeninas que podem nos levar à sentença da morte eterna. E Deus, ele só está observando. Ele só está observando. Então, cuidado com o carro que você tem. Cuidado de falar que olha que lindo que eu tenho, você não tem. Cuidado com essas coisas. Em nome de Jesus, isso é muito sério. É muito sério. É muito sério. E Deus não vai levar inocente, tá? Tá? Então, cuidado com isso, tá bom? Ó, olha só, Jeremias 13:16, quando ele abre a boca, ela diz, olha que versículo. Deem glória ao Senhor, ao seu Deus, antes que ele traga trevas, antes que os pés de vocês tropecem nas colinas ao escurecer. Vocês esperam a luz, mas ele fará dela uma escuridão profunda. Sim, ele a transformará em densas trevas. Olha isso. Então, cuidado. Vocês esperam a luz nesse caminhar de vocês, mas Deus pode ofuscar você. Você pode ser um pastor hoje cheio dos dons, mas amanhã você pode ser um drogado com os dons. Você pode hoje ser um missionário cheio dos dons, mas pela sua soberba, mas você pode ser um pingaiada, cachaceiro, desviado da igreja. Tá? Então é por isso que tem muitos pastores fumando crack, é por isso que tem muitos obreiros que estão num mundo perdido por causa da sua soberba, achou que era o tal, Deus não podia dar nem um pouquinho de porção do seu fermento, achou que era o tal, o Ferrari no meio dos carros, e aí vemos que realmente estão sofrendo. Então se humilhem perante a potente mão do Senhor, até que chegue o tempo, você exalte. Eita glória, eita, humilhação é tudo, meu irmão. Humilhai-vos, né? Seja humilde, né? Tenta a complexidade, sabe, né? Humilhe perante o Senhor, né? Então, faça a sua vida uma canção. Faça a tua vida uma canção, né? Se humilhar perante o Senhor é algo que nós podemos olhar e ver, né? Que realmente a humilhação ela traz um poder muito grande, tá bom? Que Deus abençoe. Quinta-feira, às 8 horas da noite, um ensino muito forte, um tema muito interessante, tá? Então eu queria agradecer a todos os dizimistas ofertantes que estão ajudando as almas a ir para o céu. Eu estou cuidando da minha saúde, não está nada fácil, está uma luta, mas eu louvo ao Senhor que me deu força para chegar até aqui e com o poder da sua glória me colocou na sua mão. Eu tenho certeza que tudo vai passar, né? Então eu quero dizer para vocês que sejam fortes, constantes, se alegram na tristeza e tentam pegar tudo que vem ao contrário para edificação para vocês. Abracem, serão abraçados. Chorem, serão consolados. Não desistam, se fortaleçam. Dia após dia lutamos. Sim, claro, vamos lutar sempre. Mas eu espero que vocês, os corações de vocês estejam ardendo nessa hora, cheio da presença do Espírito Santo. Porque eu sei que Deus ele vai confortar vocês. E vai ensinar vocês. Vai ensinar para que vocês cresçam em unificação ao Senhor. E eu acredito que Deus é na vida de vocês. E vai fazer algo muito forte. Tá? E eu quero dizer para vocês o tanto que eu amo vocês. E o tanto que Jesus ama vocês também. Então sejam fortes e constantes até a volta do Senhor. E sejam humildes, reconheçam os pecados e confessam que Deus estará sempre com vocês. Tá? Um grande abraço, gratidão do fundo da minha alma e que Deus seja louvado nesse ensino e que Deus seja glorificado em cada palavra dita nesse lugar. Tá? Um abraço a vocês, sejam fortes, lutem, transpadece o amor um para com o outro e que vocês crescessem espiritualmente. Grande será a vitória. Os que foram humilhados, né? Os que se humilham também, né? Amém? Que Deus abençoe. Ó, por favor, deixa o seu like, deixa o comentário. E quinta-feira, 8 horas. Quem vai estar quinta-feira, 8 horas? 8 horas, quinta-feira. Quem gostou do ensino? Escreve aí, quem gostou do ensino? Ah, já acabou. Tá gostando, né? Não dá vontade de parar, né? É muito bom mesmo.
Deus abençoe. E durma com Deus. Jesus vai estar do seu lado hoje. Dormir com você. E vai te ensinar, olha, seja devagar, seja humilde. Tudo que Deus te deu é para a glória dele, não a sua glória, tá bom? Guarda isso. Tudo que Deus me deu é para a glória dele, não a minha glória. Essa foi boa, guarda isso. Beijo. Comenta aqui embaixo, deixa o like. E até quinta-feira. Paz, igreja. Continua ajudando o Ministério Cintia Live. Ofertem, dizimam nessa obra. É uma obra muito verdadeira. Quinta-feira, 8 horas, segunda e quinta-feira, vai ser tremendo quinta-feira, hein? Eu coloquei um tema muito importante quinta-feira, vai ser tremendo. Um abraço a todos, Deus abençoe, ai que lindos, Deus abençoe a todos.